Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ok com vocês. Nós vamos iniciar aqui uma nova etapa no nosso curso. Nós vamos estar aprendendo o React.js. Nesse primeiro momento, nós vamos ter uma noção do que é o React. Vamos aprender a preparar o ambiente para trabalhar com ele. E vamos montar uma pequena página usando o React só para a gente entender como funciona o projeto, como que ele trabalha, como que é o funcionamento dele. E aí, numa próxima etapa, também baseado em projetos, a gente vai aprender alguns detalhes do React, desenvolvendo algo um pouco mais complexo, ok? Para a gente entender como nós chegamos à ideia de ter o React e o que é o React, a gente tem que ver algumas coisinhas antes. Só para a gente sempre entender da onde veio, por que veio, né? Inicialmente, a gente pensar em termos de web, ah, era um programador, uma equipe, mas você fazia tudo, né? Você codificava e gerava sua página. Basicamente, a gente trabalhava com três elementos: o HTML, o CSS e o JavaScript. Isso eu já estou colocando já aí mais ou menos nos anos 2000, né? Antes disso, a gente não tinha ainda o CSS, então basicamente era HTML e o JavaScript. Toda a funcionalidade que hoje a gente tem no CSS, como mudar a cor de um botão, realçar alguma coisa, tinha que ser feito em JavaScript. Então, obrigatoriamente, você tinha que aprender a programar em JavaScript para poder dinamizar a sua página. Com o CSS, se o JavaScript ficou para algumas coisas mais específicas dentro da página, como clicar de um botão ou coisas similares. E muitos recursos passaram a ser feitos pelo CSS. E, e aí, isso tem um problema, vamos dizer assim, porque as pessoas pararam de estudar muito JavaScript, ou se aprofundar muito em JavaScript. Não digo na totalidade, mas dentro da maioria dos que começaram a entrar no mundo de programação web, via muito pouco de JavaScript. E isso causou um problema, ou seja, as pessoas não sabiam lidar muito com o JavaScript. Então, e também conjugado a isso, a gente começa a ter um aumento da complexidade. Lembrando que de início era só os desktops, você não tinha tablets, você não tinha os smartphones. E quando isso surge, né, você começa a ter os tablets, você começa a ter os smartphones, você tem que ter sua página se adaptando a determinados ambientes, se adaptando a determinadas telas. Então você tem que a programação começa a ficar mais complexa. Isso dificulta. Então com isso acaba surgindo dois tipos de programador, tá? O front-end, que é aquele que vai cuidar da cara do site, aquilo que o usuário vai ver. Normalmente ele trabalha com HTML, CSS e um pouco de JavaScript. E o back-end, que vai cuidar de todo o processamento interno, aquilo que fica lá no servidor, buscar informações em arquivos. Os sites começam também a ficar dinâmicos. Primeiramente, você não tem conexão com o banco, você começa a ter conexão com o banco, você tem que trazer informações desse banco. E não é só guardar informações e ler informações, começa a ter operações mais complexas. Então aí você tem o back-end, que vai trabalhar com Python, PHP, Ruby, Java, Go, C Sharp, e aí vai, várias outras linguagens. E aí você tem essa divisão. E, e cada uma tem a sua complexidade. O React ele vai trabalhar com a parte do front-end, mas aqui é interessante você perceber o seguinte: eu começo a ter necessidade de desenvolver recursos mais dinâmicos com o JavaScript. Mas tem aquele detalhe que eu comentei com vocês. O pessoal que entra no front-end não aprende muito a fundo. E tem um detalhe interessante. Começa a se criar um paradigma, eu considero errado, mas se começa a criar esse paradigma, que quem não gosta de programação trabalha com front-end. E quem gosta de programar, né, escrever muito código, trabalha com back-end. Então você começa a ter aquela distinção de que quem trabalha com front-end não gosta de programar. E aí você faz esse distanciamento do JavaScript. Para se resolver isso,
se cria uma série de ferramentas. Então as empresas começam a criar ferramentas para auxiliar na programação e no desenvolvimento. Até porque a gente tem que levar em conta um outro detalhe. Quando você fala numa programação profissional, não é aquilo que você faz na sua casa, quando você faz por gosto, você faz para vender dentro de uma empresa, eu preciso também fazer o mais rápido possível e com a menor quantidade de erros. Por quê? Isso reduz o custo do desenvolvimento e eu posso vender os meus produtos, ofertar os meus produtos a um preço mais acessível. Então, surgem essas ferramentas para auxiliar. E dentro da ideia do uso, né, do auxílio para o JavaScript, surge, né, o jQuery. O que é o jQuery? É uma biblioteca JavaScript que você vai utilizar para fazer uma série de recursos, dinamizar algumas coisas na sua página, sem você ter que realmente escrever muito código, né? Juntando com aquela ideia de que eu vou para o back-end porque eu não gosto de programação, isso foi um prato cheio. A primeira versão aí do jQuery surgiu em 2006, tá? Então ele começa a ser utilizado, mas ainda se sente falta, ele ainda não é perfeito, ainda tem que ter um trabalho muito grande para adaptar o meu site às diversas telas. Então você começa a ter outros recursos, né, que a gente começa a chamar de frameworks. São ambientes de trabalho ou ferramentas que ajudam você a desenvolver a tua aplicação de uma forma um pouco mais completa. Quem começa com isso, não que começa, mas é o mais conhecido, é o pessoal do Twitter, que para desenvolver eles criam um framework HTML e CSS. Ele é baseado nesses dois conceitos, apesar de ter um JavaScript. Mas você quase não tem que mexer com JavaScript nele. É muito conhecido que é o Bootstrap. Então, o pessoal do Twitter cria o Bootstrap, eles começam a desenvolver isso em 2010, sendo que o lançamento dele acontece em 2011, né, para o mercado, para as pessoas utilizarem, e ele usa o jQuery. As versões mais recentes não estão mais usando a jQuery como biblioteca padrão para JavaScript, mas ele usou durante muito tempo. Então, você passa a ter esse framework HTML. Então, as pessoas começam a usar para poder melhorar, desenvolver mais rápido, criar mais rápido. Mas ele é HTML e CSS. Então, começa a surgir necessidade de você ter um framework JavaScript. Eu quero ter maior domínio, eu quero dominar mais as minhas ferramentas. E aí, quem começa a trabalhar com isso, ou começa a pensar com isso, é o grupo de desenvolvimento do Facebook. Então eles começam a pensar e é deles que vai surgir o React. O React ele surge, ou ele começa a ser pensado em 2010, começa a ser montado, ter seu primeiro protótipo em 2011. Desse protótipo você tem um uso mais interno em 2012 e um lançamento que se tornou, né, público, porque ele é open source, vai acontecer em 2013. Então o React ele é o que? Ele é um framework, ele também para desenvolver páginas, mas você faz isso usando o JavaScript. Então você volta a usar a codificação, vamos dizer assim, né? A programar usando o JavaScript para gerar as tuas páginas em HTML e CSS. Lógico, eu tenho que saber HTML, tenho que saber CSS, mas ele também tem um conjunto de elementos que faz com que eu desenvolva mais rápido, tenha uma dinâmica melhor na minha página e consiga fazer esse trabalho com maior facilidade. Então ele é baseado aí no JavaScript, é a nossa fonte de uso, tá? O JavaScript ele trabalha com alguns recursos auxiliares, vamos dizer assim. Eu uso o Node.js, principalmente um gerenciador de pacotes dele, o NPM, e o Node vai também, eu vou precisar do Node se eu for trabalhar com ele com recursos maiores, como inclusive acessar banco de dados, eu consigo fazer isso usando um JavaScript, tá? Então vou usar o Node e uma outra ferramenta que é o Yarn, que também a gente trabalha gerenciando algumas coisas do React e executando o React através do Yarn. Nós vamos aprender a fazer isso. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai baixar, vai fazer as instalações,
Obviamente, como eu já tenho instalado a minha máquina, eu vou usar o recurso de uma máquina virtual para fazer isso, para fazer essa instalação. E vocês vão observar o seguinte, durante o processo de download, de instalação, eu vou dar uma pausa no vídeo, para vocês não ter, ficar um tempo de vídeo aí com, fazendo download, fazendo instalação, que pode demorar um pouquinho. E você também pode pausar para fazer isso quando a gente estiver nesse momento, tá? O que nós vamos estar fazendo? É uma página parecida com essa aí. Isso é uma página desenvolvida com o React, tá? São conceitos básicos, a gente só vai usar isso para entender a ideia do React, o núcleo dele, como eu trabalho o básico, só para a gente começar a dar o nosso primeiro passo com ele, ok? Então nós vamos nos preparar aí e vamos começar a fazer as nossas instalações. Então nós estamos aqui com a máquina virtual, né? Eu já entrei no Node, nodejs.org. Também, se você quiser, é só digitar Node e qualquer sistema de busca vai achar tranquilamente. Aqui nós temos a última versão para download, a última versão é LTS e a versão mais nova, a corrente. Eu aconselho a baixar a LTS. Tá? O LTS é o de Long Term Support, é a versão que vai ter mais suporte em termos de recursos, de ajustes, normalmente por 5 anos. Então, ela é mais interessante, principalmente quando você vai desenvolver algo para o teu usuário final. A versão mais nova, ela é mais recente, mas pode ter alguns bugs ainda, então você está sujeito a ter dificuldades. Então eu aconselho a baixar a LTS. Ele já avisa aqui que ele uma máquina de 32 bits. Se você estiver usando uma máquina de 64, aqui vai estar indicando que é de 64, ok? Então eu vou clicar para baixar e enquanto ele está baixando a gente dá uma pausa e retorna quando ele terminar. Então ele já terminou aqui de baixar. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos executar para fazer a nossa instalação. Eu vou também dar uma pausa no processo aqui, né? Só nós vamos ter uma tela basicamente assim, né? Padrão dos softwares para instalação Windows, ok? É basicamente concordar com o termo de uso. Ele vai direcionar para o local, dar um next, pode deixar o padrão, né? Aqui ele pergunta se você quer baixar automaticamente as ferramentas necessárias, o Chocolate, que é um outro software, você pode até clicar, não vai ter problema, tá? E aqui ele vai fazer o processo de instalação. Ok? Eu vou dar uma pausa e eu retorno quando ele terminar. Terminado o processo de instalação, a gente abre lá o terminal, né, do Windows. No caso, estou trabalhando aqui mostrando o Windows, que a grande parte de vocês utiliza. Então eu abro o terminal, quem não lembra como é, basta ir lá na janelinha e clicar CMD. E aí para saber se instalou, eu digito aqui npm, dou Enter. E aí apareceu o comando. Esse comando é o pacote de gerenciamento, né? O gerenciador de pacotes, né? Na verdade, do Node. E eu vou usar esse pacote de gerenciamento para fazer a instalação do restante do que eu preciso. Então agora eu vou instalar o yarn, que é outro pacote que nós utilizamos. Então você vai digitar npm install "-g", que é para ser global para todo mundo, e você põe yarn. Um detalhe, né? Quando a gente normalmente utiliza laboratórios de escolas, etc., eles têm algumas limitações de acesso. Então você não põe o "-g", que aí ele faz instalação só para o teu usuário, ele consegue instalar, e aí não tem o problema que você vai ter se ele tiver restrições de instalação de aplicativos, tá? Então existe essa possibilidade.
Feita a instalação, vocês veem que é até rapidinho, né? O que que falta agora? Eu vou instalar um comando que cria a minha aplicação, para criar meu projeto, na verdade, né? Ele cria meu projeto. Então, mesma coisa, npm install -g create react. Terminada a instalação, vocês vão ter uma tela parecida com essa. E agora a gente pode começar realmente a trabalhar. Então, nós vamos começar a desenvolver, depois de feita a instalação, né? Agora nós estamos aqui na minha máquina de trabalho e a gente vai poder fazer, né? Criar o nosso primeiro projeto em React. Para criar, a gente vai usar aquele comando que nós baixamos, né? O create react app, e vamos dar o nome do nosso projeto. Primeira app. Então ele vai fazer o que? Ele vai criar um diretório, vai baixar todos os pacotes necessários para que o nosso projeto possa funcionar, né? Então ele vai fazer todo esse processo. É um pouco lento, de certa forma, vai depender da tua rede, etc. Então daí terminado a gente retoma quando ele terminar de fazer. Bom, terminou de instalar. Nós temos aqui a nossa aplicação criada. Ele criou um diretório do nome que nós demos, né? Só para mostrar aqui. Primeira app. Então vamos lá entrar. App. Aqui no diretório. Ele já criou tudo o que é necessário. Nós vamos ver depois isso no editor de texto. E se eu quiser ver, né, o meu aplicativo, ver a execução desse projeto, é só digitar yarn start. Opa. Start. Ele vai inicializar um servidor interno aqui, né, do Yarn, e vai abrir para a gente no navegador. Então, ele demora um pouco o servidor para startar, tá ok? Vai depender muito de cada máquina, mas isso é a primeira vez, tá? Agora ele está startando o meu servidor. Termina de fazer as informações, já está trazendo ali no navegador, tá? Essa velocidade, normalmente depois da primeira execução, é mais rápida. Existe um detalhe bem interessante, que enquanto o servidor estiver rodando, as alterações que eu fizer na página, dentro do código, vai refletir, ele vai atualizar automaticamente também, tá? E para deixar de executar, você dá um Ctrl C e ele aqui na janela, né? E ele fecha o meu servidor. Então está aqui criado, ó lá, essa é o que ele cria, né? A aplicação básica dele. Ok? Então com isso a gente conseguiu instalar o ambiente, preparar o ambiente que eu preciso, já criar o meu primeiro projeto, né? Usando o recurso que nós baixamos pela npm, que é o Create React App. E aqui nós vamos ver que ele já criou, já tem, né, uma codificação. Eu vou abrir aqui para vocês verem no editor de texto. Você pode usar o editor de texto da sua preferência, tá? Eu gosto de usar o Visual Code, tá? Então eu vou pegar aqui dentro da pastinha que eu fiz a instalação. Primeiro app. Seleciono ele, né, para abrir aqui, e aí nós vamos ver o nosso projeto, né? Então ele traz as informações básicas, tudo que eu preciso para iniciar o meu projeto
em React. Então aqui está o meu projeto. Vamos ver assim, as pastas principais, né? O Node Modules são aquelas dependências que ele cria pelo NPM, que eu vou gerenciar. O Public é a minha pasta que vai estar a parte que vai ser acessado, vamos dizer assim, vai ser vista, né? Então, as imagens, favicon, tem o index HTML, que é o nosso HTML que vai ser chamado pelo navegador, tá? Só de curiosidade aqui, vou dar uma abertura nele. Então ele esse é o HTML básico que ele chama, tá? A gente não vai precisar mexer nele, que na verdade ele monta tudo e nós não vamos trabalhar com ele, é só uma porta de entrada. E aonde nós vamos estar escrevendo é no SRC, que é onde está o fonte da nossa aplicação, tá? Então, e o principal desse pacote aqui é o app.js. Na verdade, é ele que faz todo o processo de carga ali, que está trazendo, é onde a gente monta. Vocês vão ver, a gente vai estar trabalhando. Então, a estrutura básica do React seria nesse sentido, né? Então, a partir daí, a gente já tem o início para nós começarmos a trabalhar. Tá? O React, ele tem uma escrita, vocês vão depois perceber, que não é bem um HTML, vamos dizer assim, né? O que ele usa dentro dele ali para trabalhar é um tal de JSX, tá? É um JavaScript misturado com XML, vamos dizer assim, que foi montado pela turma do React para você ter mais recursos, poder montar, ter mais facilidades, vamos dizer desta forma, para você desenvolver e criar sua página, tá? Então, ele vai parecer com HTML, mas vai ter coisas que não são, você não vai falar assim, mas isso não tem no HTML, é porque é esse recurso a mais, tá? Então, ele tem essa facilidade aí, essa mudança. Então, por exemplo, para vocês verem, ele está rodando. Digamos que você queira modificar, eu queira alterar o que está acontecendo, né? Dentro do meu, do meu programa, da minha página, né? Eu quero mudar aquilo que está sendo feito. Então eu venho aqui, ó, tá? Venho aqui, todo esse return que ele tem, eu vou tirar. Na verdade, só vou deixar essa div class name app aqui, ó. Vou apagar o resto. Aqui, apaguei todo o resto e vou pôr aqui, por exemplo, só para aproveitar, né? Ele tem um header com uma classe lá, class name. Aqui eu tô chamando, né, o CSS. A gente vai ver isso depois, mas aqui já dá para ver, olha, import app CSS. Eu estou trazendo, estou avisando que eu vou usar o app CSS que está aqui, tá? Então, isso aqui, essa escrita já é JSX, tá? Então, eu criei o header, ponho aqui um H1 com hello world, vou fechar meu H1 e vou fechar meu header. Salvo. Ok. E
Vamos ver se ele já processou a mudança para a gente. Tá lá. Hello World. Ok? Então vejam que enquanto o servidor estiver rodando, o que eu modificar, ele já modifica automaticamente na minha aplicação, tá? Então aqui na minha página, enquanto ele estiver rodando, ele faz isso. Então vejam que ele tem uma construção um pouco diferenciada, né? No HTML aqui é só class do CSS, aqui a gente põe class name. Eu vou sempre estar importando tudo que eu precisar, eu preciso importar. E tudo são duas coisas básicas, tá, gente? O que eu preciso usar eu importo e o que eu criar eu tenho que exportar. Então vejam que aqui eu estou exportando a minha app, tá? Então ó, eu importei o logo que a gente não usou, mas ele estava usando o logo. Importei o CSS, tá aqui meu CSS, é um CSS padrão, tá? Os nomes de classe e coisas nesse sentido. Eu importei o CSS. Criei a minha função, ela dá um retorno, o retorno dela é o resultado que eu quero na tela. Você pode ter outras funções, outras coisas que você queira trabalhar, mas ele tem que ter o retorno, e o retorno sempre é o que eu vou mostrar. Então ele está dando retorno, e aí eu exporto, eu tenho que fazer sempre isso, tá? Exportei. E aí isso faz com que ele seja exibido depois, tá? Então, essa exportação, vocês vão ver que é sempre esse processo. Eu importo e exporto, importo, exporto. Tá? É um jogo aí de duplo aí, tá? Ele é importado aqui, ó, no index.js, tá vendo? Ó, React, eu tenho que trazer isso também, vocês vão ver que é padrão. Estou importando o React, a biblioteca do React. Estou importando o DOM, né? O acesso aos elementos da página do documento HTML que carrega no navegador. Aí eu importo o index CSS, que é o CSS da minha página, né, desse principal, e ó, estou importando o app, né, que é o que eu criei lá, ok? Aí basicamente ele tem esse comando de renderização para criar a página, ok? Isso é padrão, a gente não precisa estar inicialmente mexendo ou alterando ele, tá? A gente vai alterar o nosso app, que é o principal, e outros elementos. Vocês vão ver na próxima aula que nós gravarmos aí, nós vamos ver na próxima aula, nós vamos começar a construir aquele exemplo que eu mostrei para vocês, tá ok? Então, espero que vocês tenham conseguido finalizar tudo de forma correta aí, né? Tenha dado tudo certo. E a gente se vê na próxima aula, ok, gente? Então, até mais.